Deus pede coisas esquisitas para os profetas. Tem até uma música, eu esqueci o nome, mas o cara fala assim: Deus, Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um dos seus melhores amigos. E ele morreu, enforcado, degolado. Nossa, se é assim que trata os seus amigos, não me surpreendas de que tenha tão poucos. Porque você quer um amigo que fica lá, né? Como o Leandro fala às vezes: ai cara, eu queria que a Érica ficasse lá pondo uvas na minha boca e eu ficasse na banheira o dia inteiro. Você quer amizades que fazem isso, que te dão doçuras, que ficam lá te elogiando. Eu mandei meus amigos sobem, prega, se eles falam errado eu mando lá. Ou você falou andando. Ele falou: o que que tem? É andando. Eu podia ser um amigo melhor. O cara falou um monte de coisas boas. Eu não falei parabéns, eu só andando não. Deus pode até ter te usado, mas deixa, né? Deixa o dialeto para você não pertence mais. Então a gente queria uma amizade que só te elogia, que só te agrada, que só te bajula, e Deus não é essa amizade. Então por isso que é difícil ir lá se aproximando de Deus. Você lembra aquele filme Todo Poderoso? Ele está falando: Deus, por que que o Senhor fica me colocando em situações difíceis? Por que que as coisas não acontecem para mim? Como é o nome mesmo? Jim Carrey. E Deus fala para ele: porque eu te amo. E Jim Carrey fala: então por favor me ame menos, que eu já estou cansado, eu quero agora uma coisa mais soft. E Oséias, o que Deus pede para ele, capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Oséias. Meu Deus, Deus me livre, está repreendido que venha para nós. Não vai vir mesmo, que os tempos mudaram. Mas vão vir outras desse tipo, que te põem num lugar que você não queria estar, que te fecha portas que você orou para Deus abrir. Mas não vai ser terrível quanto Oséias, pode ficar tranquilo. Deus disse: Oséias, você é um profeta, você carrega a minha mensagem, e eu quero que você pregue ao povo, que deveria ser minha noiva, que é a minha igreja, que é a minha amada, que eu vou me casar em Apocalipse. Então ela é uma mulher ataviada em linho branco, puro, roupas finas. É o que está dizendo em Apocalipse. E Apocalipse também diz: suas vestes são tecidas pelas suas obras de justiça. Então a igreja vai andando de fé em fé, de domingo em domingo, de segunda a segunda, e você vem aos domingos. Não é só para receber lá um desfibrilador espiritual, que você fala: ai, graças a Deus, cara. Não, o pastor falou, cara, vai dar certo, esse é o melhor ano da minha vida. Todo ano é o melhor da vida, eles falam, todo ano. Então você não vem só para ouvir uma coletânea de palavras e bons textos, mas você vem para que você aprenda a costurar as suas vestes. Porque você lembra, Jesus está falando com os discípulos, ele fala: gente, vou contar uma história. No banquete do Cordeiro, no dia do casamento, é por isso que a igreja existe, para se casar com o noivo. E Jesus está dizendo: naquele dia, no banquete do casamento, entrou um convidado no salão. E Jesus olhou para ele e falou: o que você está fazendo aqui? Ele: vim para o banquete. Jesus disse: não, mas você está sem roupa, ninguém pode entrar sem roupa. E expulsou ele daquele banquete. Significa, ninguém entra lá no reino de Deus e nesse banquete sem obras de justiça. Conforme você ouve no domingo, e conforme você está lá com a Dora, nosso testemunho muito maravilhoso, Dora, que ela ficou orando todos os dias, orava pelo marido, tranqueira o bicho. Ela orava, ele falou: ele falou no púlpito da nossa igreja Brasil, eu não me lembro um dia de ver ela orando alguns minutos e tal. O que ela está fazendo? Tecendo suas vestes, obras de justiça. Coisas que o Senhor olha, sondando a terra e fala: quem são os meus? Não se chamam evangélicos, não se chamam poemeiros. Gente, eu amo poema, faz quase 15 anos que eu estou em Poema. Conheci o Leandro e a gente andava junto. Depois de 7 anos, completei meu set de trabalho e tomei Raquel, que era a Lília. Quem não entendeu a piada que trabalhei 7 anos para ter a Lília. Mas são 14 que tem que trabalhar. Daqui a pouco eu saio da Poema. Quando der os outros 7. Quanto tempo que a gente está casado, Lília? Vai fazer 6.
Então eu sempre esqueço que o Leandro é meu sogro, sempre esqueço. Porque o Leandro não é meu sogro, é meu pastor, meu amigo, meu discipulador. Foram uns 8 anos assim, e depois uns 6, né, peguei a filha dele. E aí sim, aí depois casei e tal, peguei até o final, casei, de neto e tudo. E aí que parte que eu tava mesmo, pessoal? Então eu amo Poema, eu estou lá vivendo, faço parte da liderança, mais de 10 anos e te custa muito, mas o povo que Deus está procurando sobre a terra não se chama Poema, se chamam pessoas ao redor do mundo que estão lá, senhorinhas. Vocês viram essa foto no Instagram, gente? Um monte de senhorinha de coque e saia, e o diabo falando, você não vai dar para nós não. Essa guerra quem tem coragem? Satanás passa lá na outra calçada, coque, saia e várias, acabou. Bomba atômica no inferno. Então a noiva, ela está passando uma jornada de tecer suas roupas, tecer seu linho fino. Mas Deus diz para Oséias, esse povo que deveria ser minha noiva, anda e vive como uma prostituta. Me ama fim de semana e me trai na segunda-feira. Me ama durante o dia. Durante o dia significa quando tudo está bom, quando a plantação cresce, quando o sol está quentinho, mas à noite se deita com seus amantes. Então eu quero que você diga a esse povo, vocês não me amam, vocês não me honram, mas não só dizer, eu quero que você sinta o que eu sinto, porque eu me sinto como um marido traído, abandonado. Eu me sinto como alguém que anda de mãos dadas com a sua igreja, a sua noiva, e de noite diz tchau. Você vai lá agora se deitar com seus amantes. Você vai lá agora ter os prazeres que a sua alma tanto pede. Então Deus disse, Oséias, vai, pega uma prostituta. E de dia anda com ela pelas ruas de Israel sorrindo, porque você a ama. E de noite deixa ela fazer o que ela quer. Então esse foi o chamado de Oséias, ele andou com essa mulher. Ele amou essa mulher, exatamente o que Jesus está sempre fazendo com a gente. Ele anda com a gente, e Ele ama a gente por uma parte da nossa vida. Às vezes a gente só dá um pause e fala, Deus, agora com licença, eu vou lá viver os meus prazeres, viver minhas coisas, viver minha própria vida. E Oséias falou, pega e ama e se casa com ela. Então o texto que eu quero começar a ler com vocês, agora que vocês sabem um pouco quem é Oséias e qual é o seu chamado terrível. Oséias capítulo 2, no verso 14. Se você não está de Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela. Oséias 2,14. Deus disse ao povo de Israel, vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde ali lhe falarei do meu amor. Então Israel, a igreja, é como uma mulher que se esqueceu do Senhor e ela está lá vivendo sua vida. E Deus diz, Oséias, diz para ela que eu vou levar ela ao deserto de novo. E ali no deserto eu vou falar do meu amor e eu vou falar das minhas coisas santas. E o deserto não era um lugar para castigar o povo. Que é esse spoiler que eu quero te dar, já que você não vai ler. Oséias está dizendo, gente, Deus vai destruir vocês. Israel, você é como um novilho treinado, mas o Senhor vai mandar cavaleiros atropelarem seu pescoço, e você vai terminar degolado em Israel. Não vai sobrar nada na nação de vocês. E ele está profetizando juízo a carta inteira, e o juízo chega. E 80% do reino é destruído, e as pessoas são mortas, perseguidas e caçadas porque abandonaram o Senhor delas. Mas existe um povo que se chama remanescente. Existe um povo que disse, Senhor, por favor, nós não. O amor de muitos vai se esfriar, mas o nosso não, por favor. E esse povo é o que está escrito no verso 14, eu vou chamar vocês para o deserto, e ali vou falar do meu amor. Então do lado de fora você vê lá uns coitadinhos prisioneiros no deserto. Esse deserto, gente, é como os desertos da nossa vida, não foi literal. Deus não levou literalmente pro deserto. Esse não é o deserto que o povo de Israel ficou lá 40 anos. Isso é um outro povo, outra época. E também é legal que você saiba, eu vou te falar como estava a sociedade, a igreja, os políticos e Deus. Eu vou te mostrar o raio-x de como era o mundo nessa carta de Oséias.
E você vai ver como isso se parece com o mundo de hoje. E essa carta aconteceu tudo isso 2.750 anos atrás. Quase 3 milênios atrás. E eu vou ler coisas e você vai ouvir coisas. Você vai falar, meu Deus, era assim? Porque parece que foi escrito ontem essa carta. Então aconteceu há milênios atrás. E o deserto que Deus levou o povo não era lá um deserto de travessia, mas um deserto que eles foram levados prisioneiros. Então o volume das coisas da cidade e do mundo e de Israel e do Egito, o volume de tudo isso é nenhum. O barulho, a dinâmica, as coisas da vida, né, as engrenagens desse século girando, uma encaixa na outra. Eu preciso conhecer esse cara e fazer esse negócio, e eu preciso comprar essa casa para os meus filhos, tudo acontecendo. E é tanto barulho às vezes que você não consegue ouvir a Deus. Você não consegue perceber que o Senhor te chamou para um deserto. E Ele te chama porque lá não tem barulho. Lá tem privacidade, lá tem escassez, para que você perceba, eu não preciso de nada. Não é o meu emprego que me sustenta, não é o meu network que meu futuro depende. Eu só preciso do Senhor, Deus. Aqui nesse deserto, quem pode fazer roupas crescer no corpo? Só o Senhor. Quem pode fazer pão chover do céu? Só o Senhor. Então o deserto, ele te faz sentir na pele a mensagem. Ele te faz ter mais do que informação. E essa é uma luta que eu vivo hoje na minha vida. Anos atrás, minha luta eram outras coisas. Eu lutava contra a pornografia, contra drogas, tal. Uma vez eu fui fazer um trabalho e, enfim, eu andava com uns trabalhos meio malucos, né? Os caras pararam num lugar, jogaram um pacote de droga, veio na minha mão, eu falei, meu Deus, joguei do lado, porque a polícia começou a chegar, aí eles jogaram tudo assim. Ai, falei das drogas, não é pra falar das drogas, eu esqueço, pessoal. Uma vez lá no Brasil, já contei essa história, preguei uma vez, uma senhorinha falou assim, pastor, o senhor é novinho, que belezinha, falando de Jesus, nossa, maravilha, só falar uma coisa pro senhor, não fala das drogas não. Tão bonito o senhor falar de Jesus, as coisas, fala só das coisas boas. Eu falei, amém, minha senhora. Gente, sério, parece piada, mas não é. No mesmo dia, um cara do Sentinelas, que aqui não precisa, graças a Deus, Orlando, no Brasil, alguns lugares, se não tem ninguém vigiando seu carro, você sabe, vai chegar, vai encontrar dois. Então tem sentinelas lá, um ministério que vigia os carros. Eu saí assim do culto, fui entrar no meu carro, falei, obrigado, irmão. Aí eu falei, gostou do culto? Ele, gostei, show. Eu vi, não estava muito show, né? E esse cara tá sempre animado. Eu falei, cara, mas a palavra de Deus falou com você? A palavra te tocou? Ele, tocou, pastor. Foi bom, sim. Mas eu não me conformei. Eu falei, não foi bom. Você não entendeu? O que foi? Não, falar um negócio pro senhor. Hoje veio um amigo meu que tá de saidinha do presídio. Convidei ele. Aí eu falei, vai lá que o senhor vai gostar. O pastor fala das drogas, você vai se identificar. E aí o senhor não falou, entendeu? E assim, eu gosto quando fala das drogas. Que aí o negócio pega, entendeu? Porque identifica, tá ligado? Identifica mesmo. Aí eu falei, eita Deus, falo das drogas ou não falo das drogas? Aí quando eu olho, tem cara de maloqueiro, eu falo das drogas. Pra ver se identifica. Aí eu lutava, gente, eu cheguei em casa lembrando do cheiro, do efeito, da vida. Eu falei, Deus, eu não vou aguentar. Era uma luta, uma guerra dentro de mim. Eu falei, eu sei que é errado, mas... E uma loucura. Agora hoje eu nem lembro mais que existe. Várias vezes que eu esqueço. Eu só lembro por amor aos maloqueiros. Mas no meu cotidiano eu não lembro mais muito. Mas uma luta que eu luto é que a informação que a gente sabe e o conhecimento que a gente tem seja mesmo uma verdade que a gente carrega. Porque uns 10 anos atrás eu escutei o Schubert falar essa frase e eu estava lá esperando uma mensagem tão profunda e tão poderosa e tão ungida que eu fiquei até meio decepcionado. Eu falei, só isso? De Mark Schubert? Esperava mais. Não tem nada muito complexo, profundo, os grego hebraico, revelação, apontamento, sombra do velho, alusão, analogia. Eu quero ver o negócio louco, Deus. Aí ele só ficou falando umas coisinhas tão básicas. E eu lembro que ele disse, não é porque você ouve uma coisa que você tem uma coisa. E eu falei, é claro, é óbvio, eu já sei.
Fala uma revelação forte assim, ele. Gente, e eu quero repetir isso outra vez. Não é porque você ouve uma coisa que você tem essa coisa. Eu falei, já entendi, pô. Você repete quando a frase é complexa, para o povo entender. Isso aí eu entendi de primeira. Você ouve uma coisa, você não tem uma coisa. Vá, passa para a próxima. Mas mesmo que eu ouvi, e aquela frase eu fiquei refém dela, porque eu ouvia tantas coisas, e lia e ouço, e você ouve, e você pensa, tenho, carrego, e não é a mesma coisa. Você colecionar cultos de domingo e ter um acúmulo de conhecimento, e carregar esse conhecimento é diferente. Você lembra Paulo dizendo, Deus, me tira esse espinho da carne? Deus falou, não posso. Paulo ora de novo, Deus me tira. Eu não posso, cara, para você não se orgulhar, você tem que ter esse espinho. Eu imagino que Paulo falou, Deus, eu vou escrever em Filipenses. Todos têm um conceito de humildade, sirva primeiro o próximo e depois você. Deus, eu vou escrever em Romanos 12, ninguém tenha um conceito elevado de si mesmo. Antes, ande cada um na sua medida. Eu vou ensinar a igreja, em nada me glorio, a não ser na minha fraqueza. Eu sou o mestre da humildade, Deus. Não tem ninguém mais humilde que eu. Eu vou ensinar para ele sobre humildade. E Deus diz, não, você não vai. Se você não tiver um espinho, você vai se orgulhar. Então Paulo sabia os conceitos de humildade, ele sabe os princípios, ele leu os livros da época, mas não era suficiente saber. Ele precisou de uma marca para ele carregar o que ele sabia. Não era suficiente para Oséias saber a informação. Gente, veja só, 10 bullet points. Ó, vocês estão fazendo isso, 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 isso. Tira uma foto, leva para casa, não façam mais. Pronto, tá todo mundo informado. Já tem a informação. Mas é diferente a informação de carregar. E se você não carrega, você não desfruta. Se você não carrega, não tem transformação, não é uma coisa viva. Se você não carrega um novo nascimento, precisa lá pôr um calendário na parede. Quantos dias sem droga? Dia 20, graças a Deus. Mais um dia, mais um dia. Então, se você carrega a verdade que Cristo te libertou, aquilo é mais forte que calendário na parede, que agradar bullet points de homens. Eu preciso bater isso. Não, você só está tão com o Espírito Santo dentro de você. Os seus olhos só estão tão seduzidos pelas coisas de Deus que você não fica fazendo esforço. Então é como essa história que eu ouvi uma vez, uma adolescente, pensa uma adolescente de 15 anos, ela vem na igreja e ela nasceu crente, ela é crente, e ela já sabe, Deus me ama. Deus uma vez lá deixou 99 ovelhinhas, foi atrás de uma. Eu sou importante para Deus, Deus me ama, eu sei isso. Talvez ela até ensina lá na escola dominical às vezes. Mas ela vai na escola, é uma história real, eu escutei uma vez anos atrás. E todos os meninos lá de paquerinhas e tal, da adolescência, ninguém olha para ela, ninguém paquera com ela. Ela não se sente desejada, atraída, ninguém. Todo mundo fala lá das menininhas e ela não está na lista. Então ela chega em casa de segunda a sexta e ela está lá triste, mal, porque foi rejeitada pelos meninos da escola. Mas ela sabe na mente dela, não, mas Deus me ama. Mas no comportamento dela, no coração dela, não é uma verdade que ela carrega. Ela não desfruta, porque homens não amam e faz mal para ela. Mas se fosse verdade que ela carrega, ela diz, homens, Deus me ama. Deus tem pensamentos sobre mim. Não importa o que homens estão pensando. Mas ela ouve uma coisa e ela sabe, mas ela não carrega. É também como um homem que todos nós sabemos, gente, a gente sabe, é para usar o cinto. Tomara que todos vocês usem. A Lília está me olhando com um olhar condenatório. A gente sabe que é para usar cinto. Eu tinha um amigo na autoescola uma vez. Na segunda vez, quando eu perdi minha habilitação, eu fui lá fazer de novo. Lá no Brasil, isso agora eu já arrumei a vida. Foi uma multa de velocidade, foi muito rápido. Quase 3 vezes o limite, perde a carteira na hora. Se estiver no Brasil. Aqui acho que vai preso, né? Ainda bem que estava no Brasil. O que eu estava falando mesmo? E esse cara na autoescola, um amigo meu, nunca usava cinto na vida. Nunca usava cinto, mas ele sabe, ele aprendeu na autoescola. Se não usar, vai voar do para-brisa, tal, quebra o pescoço, sangue e tudo. Ele sabe. A gente sabe que é para usar, mas ele nunca usava.
E um dia lá, durante essas provas, coisa de autoescola, ele tava lá chegando todo de cinto e tal. Eu falei, tá lendo a apostila e tudo. Ele, nossa, cara, você não acredita. Amigo meu, tava dirigindo, bateram no carro dele, tava sem cinto, voou 5, 6 metros. Cara, quase morreu, tá tudo arrebentado no hospital. E agora esse cara usa cinto. Mas ele já tinha a informação de que precisa usar cinto. Mas agora parou de ser lá um conceito abstrato, informativo, e começou a ser uma experiência que ele viu. Ele viveu, ele fala, meu Deus, eu preciso usar cinto. Não é uma informação na cabeça dele, agora é uma transformação no peito. Ele fala, meu Deus, o meu amigo não usou, pô. Então, de algumas coisas que tem no livro e nessa carta de Oséias, a primeira que eu quero compartilhar com você é isso. Oséias pagou um preço, Deus chamou ele para pagar um preço, para viver, para carregar a mensagem. Não é porque você ouve, não é porque você ensina que você carrega. Você pode ir lá, eu posso tranquilamente ensinar sobre o movimento apostólico na década de 80. Eu não tinha nem nascido, mas eu posso lá ensinar, eu li livros e tal. Mas é diferente se você não carrega aquilo, se aquilo não é fruto que está saindo do seu ramo, se aquilo é só folha, se é só resultado. Não é de dentro, não é um toque do lado de dentro, é só informação do lado de fora. E antes de a gente continuar, eu quero te mostrar o quadro, né, como estava essa época. Se você tiver de Bíblia, abra comigo em Oséias 4. Não, primeiro Oséias 3. Gente, olha isso daqui, olha como estavam as coisas 2.700 anos atrás. O povo, vamos falar do povo, olha como estava o povo. O Senhor Deus falou de novo comigo e disse, vá e ame uma adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame-a assim como eu amo o povo de Israel, embora eles adorem outros deuses e comam bolos de passas. Nem Deus gosta de passas, gente. Sério, no Natal eu sempre falo isso, mas eu tenho que falar, é horrível isso. Você tá lá comendo um bacalhau, uma maionese e morde um estouro de passas. Pra que isso, pessoal? Deus está falando, gente, eles comem bolo de passas. Um dia eu tava falando assim com o Leandro, né? Falei, Leandro, tal, você era muito maloqueiro? Ah, cara, eu morava na quebrada. E o Leandro agora, Mauricinho, né? 45 anos, voa e tal e tal. Estranho até lembrar, embora ele seja um pouco maloqueiro, mas pra mim não é tanto. Tem que ser maloqueiro pra valer mesmo, que eu sei reconhecer um. Aí eu falei, se era da loucura? Não, cara, eu era de quebrada. Na minha rua, os caras empinavam moto, e tudo. Eu falei, isso aí é quebrada? Empinar moto, fazer isso aí em todo lugar. Ele pensou que a maloqueirice dele estava arrasando, os caras empinavam a moto e tudo. Eu falei, isso aí é pouco, porque os caras da minha rua eram bem mais agressivos. Mas para ele, assim, o símbolo que o negócio foi ruim, os caras empinavam até moto. Eu fiquei pensando, qual que é? Isso aí é tranquilo. E eu li essa passagem, me lembrei dessa história. Deus falou, gente, sabe como é que está meu povo? Meu povo está se entregando a amantes e comendo bolo de passas. Mas o que tem, Deus? Os caras estão lá comendo bolo de passas. E com certeza, gente, que Deus, né? Ele nem tem um paladar, ele não está falando do cardápio, mas bolo de passas é o retrato do povo. Bolo de passas significa a doçura que você tanto deseja, o prazer, o seu entretenimento. Não tem Netflix. Gente, eu até hoje não acredito, sério, não acredito que existe um aplicativo que você baixa e ele pega a sua geografia e você faz encontros e você vai lá fazer sexo com alguém e dá um like. Sério, é muita loucura isso. Eu acho que minha avó, meu avô iriam morrer se eles sabem. E eles não eram nem crentes, mas não precisa ser crente. Esse é o fim da moral, da humanidade, que você entrega o seu corpo, gostei, tal e coisa, prazer, loucura. Não tinha nada disso nesse século.
Então o que dá para fazer? Vinho, umas prostituições e bolo de passas. É um ícone de prazer, de entretenimento, de uma coisa doce, de uma coisa que te agrada, daquilo que você quer. Então qual era o retrato do povo? Longe de Deus e querendo os seus prazeres. Oséias 4, olha ainda falando sobre o povo. Deus está bravo em Oséias. Gente, o Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive nesse país. Escutem o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade. Ninguém nesse país quer saber de Deus. Juram falso, mentem, matam, roubam. E os crimes e assassinatos só aumentam. Não há ninguém que quer saber de Deus nesse país, não há sinceridade. Eles sentam na mesa e não há verdade, é só performance e diz a coisa certa, porque você é crente profissional e você já aprendeu. A gente sabe o vocabulário certo. Gente, eu consigo sentar na mesa com um pastor, impressionar ele e estar desviado por dentro. Não estou amando o Lilian, está tudo errado na minha vida, mas eu vou lá sentar com o cara e eu vou falar as coisas certas, do jeito certo. Falo a frase de efeito que ele quer ouvir. Se precisar até lacrimejo. Porque eu sou crente profissional há 15 anos, que eu já tenho tantas mensagens e pregações, tantos esboços, eu posso só abrir aqui uma nota de pregação. E Deus está condenando o povo dizendo, não há sinceridade, vocês não falam a verdade. O casamento de vocês não vai bem, mas vocês falam está tudo bem. A vida de vocês não vai bem, mas vocês falam deixa assim mesmo. Não é verdade, gente, vocês estão distantes de mim. Era assim que o povo vivia. Para piorar, quero te mostrar como os sacerdotes viviam, como os líderes viviam. Oséias 4, verso 4. O Senhor diz, não acusem nem repreendam o meu povo. A minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Dia e noite vocês andam sem rumo, e os profetas fazem o mesmo. Eu vou acabar com Israel, a mãe de vocês. O meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como os meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Olha o verso 7. Quanto maior é o número de sacerdotes, maior é o número de pecados que cometem. Eles ganham a vida às custas dos pecados do povo, e por causa disso querem que o povo peque. Olha como andavam os sacerdotes 2.700 e poucos anos atrás. Eles estão andando perdidos sem rumo. Quanto maior é o número de sacerdote, de título, de líder, de sistema, maior é o número de conferência que eles promovem, maior é o número de pecado. Se multiplicam os líderes, se multiplica pecado. E eles gostam. Deus diz, vocês gostam porque vocês vivem às custas do pecado do povo. Gente, tem tanta coisa, juro que eu queria falar 3 horas. Eu vou ter que pular umas partes, mas tem tanta coisa rica e boa em Oséias, e tantos códigos e tantas coisas. Mas como era o sacrifício no Velho Testamento, o Aslan pecou. Então o que ele precisa fazer? Trazer um cordeiro, um novilho, uma pomba, alguma coisa, e pagar o preço do pecado dele. Se ele quer estar alinhado com Deus e ele pecou, o pecado está no sangue dele, o pecado está lá dando testemunho contra Deus. Então ele levava um animal no altar e o sacerdote tinha que estar lá fazendo o papel do sacerdote. E ele dizia, sacerdote, pequei, trouxe esse animal aqui. Então matava o animal e o sangue do animal escorria numa vasilha de bronze. E o sacerdote dizia, pronto, agora o pecado que estava no seu sangue passou para o sangue do cordeiro. E a gente mata o cordeiro, põe na vasilha, seu pecado está perdoado. E parte do cordeiro, o jeito que Deus recebia, porque foi Deus que inventou isso, não foi sistema da igreja, eclesiástico, institucional, Deus inventou isso. Deus falou, sacerdotes, vocês vão comer das gorduras e da melhor carne dos animais, daquilo que o povo traz. Porque o povo está lá fora lutando para fazer seu patrimônio, sua comida, suas coisas.
E se vocês também forem lá fora e fica todo mundo lá fora, então quem vai ficar aqui dentro? Quem vai interceder, ensinar o povo e abrir o livro da lei? Uma vez por ano em Israel eram abertos os livros da lei e toda a nação se sentava e o sacerdote ensinava, dizia: gente, é isso que Deus espera de nós, esse é o padrão de Deus, esses são os valores de Deus, essa é a régua de Deus para a nossa nação. Então a maneira de eles viverem era que parte dos sacrifícios do povo eles comiam. Então o que Deus está falando, eles querem que o povo peque, porque se o povo peca, eles trazem coisas, e se trazem coisas, eles comem. Então significa líderes que governam para si mesmos. Eles deveriam ser uma ponte para Deus, mas com o dom, com o título e com a influência deles, eles são uma ponte para si mesmos, para que o povo goste deles, fale deles, ame eles, dependa deles. Porque quanto mais pecados e mais o povo precisa deles, mais eles crescem e são importantes no nome, na honra, no patrimônio, na provisão. Então o povo não queria saber de Deus, estava perdido e bolo de passas. Os sacerdotes estavam distantes e governando para o seu próprio sistema. E Deus, nessa história, Deus estava esquecido, traído, se sentindo como um marido abandonado, é o que ele diz, e prestes a trazer juízo. E ele avisou, falou: Oséias, fala para eles, cavaleiros do norte e do sul vão vir de carruagem e atropelar o pescoço deles. O sangue vai jorrar de dia e noite, e as mulheres vão gritar pedindo misericórdia, e não vai ter. Porque vocês me amavam quando as vinhas e o trigo tava grande, vocês me amaram. E agora vocês estão me esquecendo. E esse juízo veio, já te contei esse spoiler, mas um povo não sofreu esse juízo e sofreu a privacidade do deserto, um lugar de intimidade, um lugar de ouvir a Deus. Deus não levou o povo ao deserto, como parece para nós muitas vezes, para boicotar, e agora você vai ver, agora você vai sofrer, cara. Vai sentir fome, sede, não vai ter entretenimento, som, barulho, movimento, vai ficar lá no deserto. Não era um castigo. O castigo era o juízo que destruiu. O deserto era um processo de Deus, que Deus iria ensinar para eles o amor de Deus. Mas fora do deserto eles não iriam ouvir, porque tem muito barulho, muito volume, muitas metas, muitas conquistas, muitas conferências, muitas ideias, muitas coisas. E Deus fala: chega, eu quero falar para vocês do meu amor, um a um, privadamente com cada um de vocês. Então isso é uma grande resposta para nós de por que há desertos na nossa vida. Porque Deus gosta de levar nós para alguns desertos. E a gente já tem a solução, fala: Deus, faz assim, ó. Essa área que tem um deserto na minha vida, faz assim, abre essa porta, vai resolver. Mas Deus precisa, porque o deserto é a maneira, obrigado. O deserto é a maneira que Deus treina no seu povo a coisa mais importante que eu quero te falar essa manhã. Porque eu amo mensagens, eu gosto disso, mensagens que ajudam a aumentar sua estatura humana. Eu disse para esse meu amigo: cara, não fala andando, é andando. Deus não se importa, Deus não fala português, Deus fala outro idioma. Só sobe para Deus fumaça. Em inglês ou português sobe fumaça e Deus sente. É verdade o que ele disse? É para Deus ou é para ele? Ele está dizendo para o nome de Deus ser grande ou para o nome do sistema eclesiástico dele? E aí pode falar errado o que quiser, a sua estatura espiritual não muda. Então eu gosto de mensagens que estatura humana, que você cresce na vida, que você governa melhor, que você honra mais sua casa, que você deixa lá esse poema de séculos atrás, que diz: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Meu Deus, virou música, ficou muito brega, gente, mas deixa, só eu. Mas um cara disse séculos atrás, é um lema de prosperidade para a sua vida. Nada quebrado, não deixa na sua casa lá azulejo quebrado para sempre. Honra o lugar que você está, honra o momento que você vive. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz: se você for fiel no que não é seu, Deus vai lhe dar o que é seu.
Mas se você não é fiel nem com aquilo que não é seu, como Deus vai lhe dar o que é seu? Então, se a casa que você tem, o carro que você tem, não é o que você mais quer, você tem que ser muito fiel a essas coisas, para que Deus te dê aquilo que você quer. Se o casamento que você tem não é o que você gostaria, seja fiel nele, e melhora ele, seja sincero nele, para que Deus te dê e te treine para ter o que você quer ter. Então, fidelidade nas coisas do presente vão te abrir portas no futuro. E é importante, é bom esse princípio, que a igreja cresça e se desenvolva, mas existe uma estatura mais alta, uma estatura mais importante, que não vai só mudar a casa que você mora, o carro que você anda, não vai mudar o ecossistema que você vive, mas existe uma estatura mais importante, que é a que Deus está treinando no deserto, se chama estatura espiritual. É isso que eu quero falar essa manhã. A melhor coisa que você poderia ouvir não é só os princípios de prosperidade, governo, honra e sabedoria, que vão te ajudar a viver mais 100 anos na terra se você fizer tudo certo. Come castanhas, toma suco verde, faz os negócios, fitoquímicos, são 100 anos com sorte. Então a melhor mensagem que você poderia ouvir é uma que te ajuda pelo resto da eternidade, porque 100 anos na janela de Deus é só assim, ó, tim, um risquinho de nada. Então nós vamos gastar 90% da vida tentando melhorar um risquinho de nada, 100 anos de existência, mas e os outros milênios de eternidade? Tem muito que você pode fazer nessa vida que vai afetar os milênios de eternidade. E qual é a maneira que você faz isso? Através de estatura espiritual. Eu quero te explicar o que é estatura espiritual. Isso tem a ver com uma... Deixa eu ver até onde vocês aguentam. Vocês aguentam mais 20 minutos, pessoal? Quem aguenta mais 20? 20, 40, 60, 80 já dá. Essa piada tá velha, né? Que parte que eu tava... Ah, tá. Estatura espiritual. Eu quero te contar uma história que vai te ajudar a entender o que é estatura espiritual. Essa história é de um cara, de um livro, que eu não sei se eu recomendo. Evangelho Maltrapilho, Brandy Manning. Livro maluco. Mas esse cara, ele conta uma história lá dizendo, gente, eu fui perguntar para um amigo meu, eu falei, vamos pescar juntos 3 dias, tal, nas montanhas, tal. O cara disse, cara, não posso pescar esses dias, vou estar bem ocupado. Vai trabalhar, tal, você não pode ir? Não, eu marquei com Deus, cara, eu vou para uma cabana, vou ficar lá 3 dias de jejum, eu vou ficar lá só eu e Deus. E o cara fala, legal, E aí, o que acontece aí depois, né? O que você ganha e tal? 3 dias jejuando, o que vai acontecer? E ele diz, o cara me olhou meio assim, desconcertado, falou assim, não sei, eu não tinha pensado nisso. Eu só tinha pensado que ele ia gostar. Eu só tinha pensado que Deus gosta, né? Eu ia estar com Deus e tal. Então esse cara fez uma pergunta que a gente quer saber, e a gente quer o que me muda? Qual estatura humana que eu ganho? Se eu jejuo 3 dias, eu entro na igreja e os demônios vão caindo? Se eu jejuo 3 dias, as pessoas vão falar, nossa, que unção, nosso ministério grande, 100 mil views no YouTube, nossa, cara. É para isso que você vai usar um princípio espiritual? Para que aumente sua estatura humana? Para que os seus negócios tenham portas abertas? Para que a sua igreja cresça? Para que você finalmente tenha de Deus a porta aberta que você ora? O cara disse, o que te muda na vida? Ele falou, cara, eu não tinha pensado nisso, eu só tinha pensado que Deus iria gostar. Então fazer Deus gostar se chama estatura espiritual. Sua reputação com Deus é estatura espiritual. É aquilo que te afeta não só nessa vida, mas toda a eternidade. Ser crente, ter aceitado Jesus, que é o que você fez, não é o ponto de chegada. Graças a Deus, cara, estava nas trevas, perdido, lascado, agora zerei, tô crente, tô salvo, poema, vou no GC e tudo, agora deu. Não, gente, agora é um ponto de partida. O seu alvo está escrito lá em Efésios 4:11. Toda a igreja, ela só existe por um objetivo. Você não vem aos domingos para ser salvo, não é a igreja que salva, não é poema que salva. Se você vê e os homens ficam felizes e falam, cara, você é uma bênção, elogio dos homens também não salva. E o ponto que você bate positivo no algoritmo deles, não salva.
E o apreço que os líderes falam seu nome, te honram, não o salva. Você não precisa de nada disso. Só o que te salva é por meio da fé e não por obras, crendo no nome de Jesus. Então por que você vem aos domingos? Você gasta um tempo e uma energia. E por que você vem se você já está salvo? Porque o objetivo do crente não é só ser crente e crer. O objetivo é ter estatura. Efésios 4:11 está dizendo, ele diz, Deus deu dons a homens. Ele chamou um para apóstolos, mestres, profetas, pastores. E o motivo que ele chamou a igreja, os líderes, tudo acontecendo, é para que o povo de Deus crescesse à mesma estatura que Cristo. Então Cristo, ele tem uma estatura espiritual, ele tem uma autoridade. Você sabe bem o que é a autoridade humana, a estatura humana. Você percebe, dependendo do carro que o cara chega, e do jeito, e do tamanho, você fala, nossa, né? Você sente, dá uma respeitada, isso é estatura humana. Se você já sabe, cara, esse cara é um juiz de alguma coisa, esse cara é o campeão mundial, estatura humana, tem lá o troféu, campeão mundial. Os troféus estão assinando, dizendo, você tem estatura humana. O mundo está correndo por um prêmio, você ganhou do mundo. Gente, a gente tem alguns na igreja. É muito admirável, é muito maravilhoso. Sabe o quanto precisa de suor, de raça, de disciplina? Se você está competindo com o mundo inteiro. Um dia cheguei lá no Leandro. Gente, ele sentado no meio da sala, numa cadeira de Fórmula 1, no chão, no tapete, um cockpit assim, com um óculos, assim. Eu fiquei olhando, falei, nossa, mano, caraca, que legal você tá jogando aí em simulador. Eu não tava vendo, né? Só tava vendo no óculos. E, cara, só chega em primeiro. Falei, sério? Fui lá, cheguei em sexto, sétimo. Ele falou, cara, o negócio é hard. Só, cara, faz 4 corridas que eu tô em primeiro. Falei, mas tá online o jogo? Ele, não, cara, eu só chego em primeiro. Fui tunando meu carro. Falei, não, mas o jogo tá online? Não. Então não vale nada. Você tá competindo com a máquina? Não, quero saber se o mundo inteiro está lá na corrida e você está em primeiro. Porque se você está competindo com o mundo e chega em primeiro, vale muito. E te dá a estatura humana, tem lá um troféu dizendo, você ganhou. Agora vai existir um troféu desse no céu, é uma coroa com uma pedra com seu nome. Se chama estatura espiritual, você ganhou. O nome desse povo, que não é evangélico, que não é poema, se chamam os mais que vencedores. E mais que vencedores, gente, não é um apelido. Por que você se chama isso se você não venceu nada? Deus não vai dar um apelido de graça. Smith, estava aqui pensando, cara, você é mais que vencedor, né? Não, mas não venceu nada. O Smith, não sei se você sabe, herdeiro, patrimônio bilionário. Smith venceu nos negócios, vencer assim... Fácil, império bilionário italiano, montou o salão. Então o que é que ele venceu? Gente, eu tô brincando, os herdeiros têm muito a que vencer. Muitos herdeiros quebram, muitos expandem o patrimônio. Os que expandiram são sucessores e também venceram. Os que quebraram, pode ter vencido em outra área. Eu não quero falar disso, mas eu quero falar, mais que vencedor não é um apelido, é um cargo merecido para a igreja que vence. Mas vence o quê? Vence o bolo de passas, vence a estatura humana, busca uma estatura espiritual, amou o Senhor mais que a própria vida. Veio aos domingos e congregou numa igreja não só para ser mais sábio e mais ungido e mais ministério e mais negócio. Não foi porque Deus estava olhando. Um dia eu falei, Schubert, quanto que você já jejuou no máximo assim? Maior dia. Mas já fazem uns 10 anos que eu perguntei, com certeza já atualizou o recorde. E o Schubert nunca contaria isso para vocês, por isso que eu estou contando. Acho que isso aqui não vai tirar o galardão dele não, né? Eu falei, Schubert, quanto que você jejuou? Ele, cara, 15 dias na água. Eu falei, nossa, 15 dias. E aí, o que aconteceu? Você pregou? Ele, sei, cara, que eu sempre prego, né? Foi daí, eu tava pensando, flutuou? Foi loucura? Ele, o que você sentiu, Schubert? Sim, fome é raiva. Fome e raiva, Schubert? Aí fiquei esperando, acho que vem mais, né? Fome e raiva. Mas, cara, não veio mais. Eu falei,
Só fome e raiva, acabou. Não sentiu uma unção, tá? Não, Deus viu e era o alvo dele. Se Deus viu, já está valendo. Ele fez para estremecer a carne e dizer: Senhor, nada que minha carne pede tem meu coração. Bolos de passas não me consomem, minha vida é do Senhor. Eu estou separado na água, não por um flagelo que vai me dar benefício, mas eu estou pondo a minha carne para tremer e dizer: Deus, esse mundo não me tem, esse século não me tem. O maior ímpeto do homem é comer e eu abro mão. O meu maior ímpeto é estar com o Senhor, é defender o meu coração. Então o jejum bateu a meta, mesmo que demônios não saíram gritando por aí, mas o jejum fez uma coisa: deu estatura espiritual. Amém. 1 Timóteo, capítulo 4, 7 e 8, não precisa abrir, olha o que diz. Paulo está ensinando e falando para Timóteo: os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Gente, se na sua Bíblia tiver escrito de pouco proveito, risco pouco e coloca de algum proveito, porque 2024 não é de pouco proveito não, nós vamos morrer se não fizer exercício com essa vida nossa. Mas lá naquela época de cavalos, de homens andando a pé, Paulo falou: Timóteo, os gregos gostam lá de mostrar o tanquinho. Então o exercício físico é de pouco proveito, mas para nós há muito, pessoal, não é para mostrar tanquinho. A Lília gosta do meu tanquinho, mas eu não treino para mostrar. Eu treino para existir, né? Para viver, para contrabalancear um pouco os industrializados que a gente come, a água que a gente bebe, o jeito que a gente vive 2025. Então Paulo está falando: Timóteo, o exercício físico ele tem um proveito. Vai te ajudar aí na estatura humana, tal, é legal. Mas te ajuda só nessa terra. Agora o exercício espiritual, ele te ajuda nessa terra e no mundo que há de vir. Então não fica lá com o olhar só em estatura humana, em exercícios físicos. Faça exercícios espirituais. O que são exercícios espirituais? Oração, adoração. Você não fica cantando na igreja para o refrão ficar bonito, porque o Ulisses está pedindo. É um exercício espiritual. Você está dizendo: minha alma adore e louve. Esses exercícios espirituais vão lá te fazendo ficar grande em estatura espiritual. E eu vou te mostrar para que você vai usar essa estatura. Esses dias eu ouvi um testemunho, né? O cara me disse: era para eu ficar feliz, mas eu fiquei mais triste, na verdade. Ele falou: cara, eu tô indo numa outra igreja. Nada a ver, cara, Poema que é pressão. Poema é muito melhor. Poema, cara, tem lá o mover de Deus, tal. A igreja lá é muito louca, cara, é muito estatura humana. Não falou essas palavras, né? Mas eu tô resumindo. Cara, só coisa humana, tal. E eu fiquei assim um pouco feliz, falando: legal, cara, Poema tá fazendo certo, né? Liderando pessoas em estatura espiritual. Porque o Evangelho e a cruz e a Bíblia não é só sobre esse mundo. Não é só sobre se vai dar bom em 2025, pode dar ruim, gente. Para os melhores amigos de Deus, um monte de vezes deu ruim. E na estatura humana diminuíram, foram humilhados e foram esquecidos. E Paulo fala: gente, eu estou desgastado. Gente, Paulo fala isso, põe no GPT que você vai ver. Vai parecer que sou eu, mas é Paulo. Paulo escreve: gente, eu não estou mais aguentando liderar a igreja. Eu sou caluniado, eu sou difamado, eu sou desonrado. Eu estou recomendado em tudo. Quando me desonram, eu sou recomendável diante de Deus. Quando me honram, estou recomendável. Ou seja, Paulo está testemunhando sobre si mesmo. Paulo está falando: Deus, eu estou recomendado. Os caras me desonram, eu não me ofendo e falo: não brinco mais, eu continuo. Quando eles me honram, eu não me orgulho e falo: eu sou demais mesmo, eu continuo. Quando eu sou difamado, inventam coisas que eu não fiz, eu continuo reto e amando as pessoas. Quando me confrontam, eu recebo e ouço: eu estou recomendado em tudo, Deus. Mas eu estou cansado, por fora eu estou desgastado e não aguento mais. Mas por dentro eu sou renovado dia após dia. Não estou possuindo nada do lado de fora, mas enriquecendo a muitos do lado de dentro.
Paulo falou: Deus, não estou com tempo para fazer minha estatura humana, não estou possuindo nada, mas estou gastando tempo treinando pessoas em estatura espiritual. Por isso que Paulo escreve em Gálatas, e eu lamento se faz mal para os seus ouvidos, mas qualquer coisa que é da doutrina, te faça mal, te faça bem, você precisa ouvir. Hoje tem escândalos e pastores mal intencionados, mas não pode mudar o que a Bíblia diz, só porque alguém está fazendo diferente. Paulo escreve em Gálatas, fala: gente, torna a vida dos líderes de vocês fácil, o já é pesado que os caras carregam, deixa o fardo deles leve. E as coisas materiais que vocês têm, dá para eles também, porque eles dividem com vocês coisas espirituais. Então é justo que vocês dividam com eles materiais. E aí tudo bem, vai parar no Instagram, você acha um absurdo: meu Deus, aquele pastor lá com um relógio tal, qual é o problema um homem de Deus ser honrado? Um dia eu fui parar numa mesa, não vou contar isso aqui para vocês não estão prontos não, deixa para outra. Daqui uns 2 domingos eu conto essa história forte. Não vou contar para você no particular não, Smith. Então Paulo está falando: gente, do lado de fora estamos perdendo estatura e cansado, mas do lado de dentro a estatura espiritual está crescendo e aumentando. Se você tiver de Bíblia, abre comigo, mesmo que vai para o LED, mas abre comigo Apocalipse. Aliás, não abre não, abre em 1 Coríntios. 1 Coríntios 15. Gente, você não vai acreditar no que está escrito aqui. Você vai ficar em choque. 1 Coríntios 15, verso 41. Primeira Coríntios 15, 41. Olha para que você vai precisar da sua estatura espiritual. Não vai poder chegar lá no céu só colecionando a caixinha de promessas e os anos proféticos evangélicos que vai ser tudo maravilhoso, e tomara que seja, né, na nossa vida. Dentro da bolha da igreja existe um favor de Deus, mas fora da igreja o que a Bíblia diz é que as coisas vão ficando ruim. Então se você está dentro, você é dos nossos, a mão de Deus está sobre você. Mas no céu você vai precisar carregar mais do que estatura humana. 1 Coríntios 15, 41, olha o que diz: o sol tem seu próprio brilho, a lua outro brilho, e as estrelas têm um brilho diferente. E até as estrelas, volta por favor, e até as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Você olha lá no céu e elas estão diferentes, uma brilha mais que a outra. Pode passar o 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Olha o que Paulo está dizendo: gente, vocês viram as estrelas do céu? Que a Bíblia também diz que somos nós. A Bíblia diz em Daniel: os sábios, os que guiam muitos à justiça, eles são as estrelas do céu. E agora Paulo está dizendo, não precisa não desse texto. Paulo está dizendo: gente, vocês olharam as estrelas? Cada uma tem um brilho, é maior. O sol tem um brilho, a lua, as estrelas, mas o sol brilha mais que a lua brilha mais que as estrelas, e até entre as estrelas há níveis diferentes. Assim será na ressurreição dos mortos. Vai semear um corpo em fraqueza, é a nossa estatura humana. Um corpo fraco e caído e pecador, te vem pensamentos que são ruins, te vem ideias que não são de Deus, está na sua mente, eu sei porque eu também tenho sua mente. Vez ou outra, pensamentos intrusivos, coisas ruins, desejos ruins, eles te visitam. Se não te visitassem, você estaria lá no seio de Abraão, com Enoque, Elias e Jesus. Não, já está santo, tira. Mas esse corpo é de desonra, esse corpo deseja o mal. E Paulo diz, ele vai cair em desonra e ressuscitar em glória. Mas há níveis de glória diferentes. O que vai determinar a glória que você carrega é a estatura espiritual que você desenvolveu na terra.
É o que Paulo falou, Timóteo, exercício físico tem proveito, tem algum, mas o espiritual, ele tem mais, porque ele serve para essa vida e para a próxima. Então, reputação com Deus, vida com Deus, é o que vai te fazer na ressurreição ter mais ou menos glória. E é bom você guardar isso, porque vão durar muitos milênios, você vai precisar dessa estatura, você vai ficar a eternidade. E lá não haverá tristeza, lá não haverá choro, mas pode ser que você acorde do outro lado com um brilho menor, e você sabe um pouco assim, eu não sei se vai ter essa consciência, tá gente, isso aqui digo eu e não o Senhor, mas você sabe um pouco, caraca, eu podia ter feito um pouco mais, eu podia ter investido um pouco menos na estatura humana, um pouco mais na espiritual. Leonard Ravenhill, gente, leia esse livro. Eu não sou muito fã não, porque eu acho meio radical, mas vez ou outra precisa ler para ser crente mesmo, tem que ler. Leonard Ravenhill, Por que tarda o pleno avivamento? Mas quando você lê, você é proibido de pregar, porque enquanto você lê, você está num nível assim, igual se você viaja para a África e você volta se sentindo a pior pessoa do mundo, fala, meu Deus, cara, o meu iPhone compra 2 famílias, não, estou todo errado, não, meu Deus, o meu tênis, eu vou vender tudo, eu vou morar na rua, é $3.500 de aluguel, não, o meu aluguel compra outras famílias, e aí você não vai fazer nada e vai tentar ser Deus e resolver um problema, que o único que pode resolver é Deus. Então, enquanto você está em muita emoção, é bom você apaziguar e falar, não, deixa eu decidir certas coisas mais tarde. Então o livro vai te deixar nesse estado, o livro vai te dizer, você não é nem crente. Já viu a voz do Valadão, você não é crente não. Gente, sério, até nos meus melhores dias de crente, que eu penso, tô acertando, cara. Pô, tô mandando bem, não tem que falar de mim. A Lília, haja criatividade para falar alguma coisa contra mim. Tem que pensar, mas tem que criar. E daí se eu leio esse livro, eu tenho certeza, eu falo, Deus, caí em algum engano, eu não sou crente mesmo, eu não te amo como tinha que fazer e tal, perdão, Senhor, eu queria sentar lá nos tronos, mas acho que não vai dar mesmo, cara. Olha os caras que sentam no trono, João Batista levado à visão do Apocalipse, lá na ilha de Patmos, ele está caído, Deus leva ele numa visão, ele está lá voando no céu, diante dos mundos, e ele fala, Deus, quem são aqueles? E o anjo responde, aqueles são aqueles que Deus chama os mais que vencedores. Aqueles são homens que não amaram a própria vida. São homens que não se renderam à marca da besta, nem na mão e nem na mente. Gente, a marca da besta significa 666, 6 é o número do homem. Na Bíblia, 6 é o número do homem. 666 é a mentalidade humana, é o padrão desse mundo, é a régua desse século. Na régua desse século, não matou, não roubou, não fez nada, tá tranquilo, cara. Pra que eu vou adorar, jejuar, ficar buscando? Pra que eu já sou uma pessoa boa? Mas você não se compara com a régua desse mundo. Você se compara com a estatura do varão perfeito que é Cristo. Porque é para isso que a gente congrega, é para isso que a gente vem na igreja, para crescer em estatura espiritual. Não é só para ouvir princípios legaisinhos que mudam sua vida na terra, é para ouvir uma autoridade que muda sua vida no céu, que vai afetar a eternidade inteira, quem você será nela. Apocalipse 24, eu quero te mostrar isso acontecendo, olha o que vai acontecer. Gente, eu não sei se você sabe disso, mas isso aqui vai acontecer. Eu já rodei, agora eu estou sem Instagram um tempo, mas eu já fiquei rodando o Instagram, em reels de pregação, eu procurei, eu falei, será que isso aqui está bem, né? Que já tá, a igreja já sabe bastante de muitos princípios de estatura humana, mas será que a igreja sabe disso? Eu não tenho certeza se é uma crença bem popular, deveria ser, mas eu não sei se é. Apocalipse 20, verso 4, olha o que João está dizendo, em seguida vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Eles não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, e nem tinham recebido a sua marca na testa e na mão. Essas pessoas viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Então você já ouviu mensagem falando, você é rei nessa terra, mas para que serve essa mensagem? Só para a estatura humana que você carrega? Você é rei nessa terra por causa da roupa que você usa, da cara de mal e da coletânea de eloquência e princípios que você tem? Sou rei na terra, eu sou governante. Para quê? Para andar de Bentley? É para isso que serve rei e sacerdote? É o chamado de 1 Pedro 2,9, ele fala, gente, vocês não foram chamados para ser evangélico, nem católico, nem poemeiro, vocês têm um chamado que é serem propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reis e sacerdotes. Então para que serve ser rei e sacerdote? Para entregar presente. Gente, eu estou odiando esse versículo que estão fazendo com ele. Os reis se encontram com presentes, e presente abre portas. Meu Deus, mas esse presente está uma propina, é manipulação. Você entra na casa de um outro homem que tem mais poder e estatura humana que você, e você leva um presente só para ele lembrar de você e fazer um network. Não é isso que a Bíblia está falando. Sobre isso a Bíblia diz, isso é suborno para abrir portas, isso não está certo. O presente é genuíno, ele é de pureza. Você não está buscando estatura humana. Você só está honrando aquele outro rei, como rei e sacerdote. Então o seu reinado não serve só para esse mundo, mas serve para Apocalipse 24. Os que estavam sentados em tronos receberam o poder de julgar. Eles reinaram e viveram com Cristo por 1000 anos. Gente, você sabe quem é esse povo que se assenta em tronos e julga nações? Sabia que mais que seu povo, mais feliz dessa terra, porque às vezes você é crente e você não está feliz. Oséias não estava feliz, Jeremias um monte de vezes não estava feliz, Paulo não estava feliz. Mais do que ser feliz, o seu chamado de igreja serve porque um dia você vai usar a sua estatura para julgar as nações com Cristo. Jesus está sentado lá no trono e Ele está pronto para julgar. Ele não tem parcialidades, Ele vai julgar perfeitamente. Agora imagina só se a gente senta hoje, com a nossa cabeça, o corpinho que a gente está, senta do lado e fala, Jesus, estou pronto para julgar. Imagina que o próximo da fila é um cara que me deve, que tem um cara que me deve, mas ele nunca vai ver essa mensagem, por isso que eu estou falando, lá no Brasil e tal, já faz uns 5 anos, ele jura que vai me pagar. Todo ano ele jura, eu acho que vai dar certo, Smith. Eu acho que eu vou receber mesmo. Esse dia ele até mandou 2.000 para mostrar a boa fé. Ele falou, cara, eu quero pagar, eu vou mandar um pouco que dá. Eu falei, tá, só falta mais o resto. Mas obrigado. Imagina esse cara na fila do trono, falando, Deus, pode deixar, deixa que eu julgo. Então, fulano, o que a gente vai fazer com você é o seguinte. Não, meu coração é mau, o meu corpo é em fraqueza, em desonra. Eu vou ter particularidades nesse julgamento. Mas no dia do trono, a gente vai sentar lá com a estatura do varão que é Cristo. E nós vamos julgar com juízo e misericórdia. E nós vamos ter a justiça de Deus na nossa mão. E reinar com Cristo por 1000 anos. O seu reinado não serve para impressionar a gente ou igreja nessa terra. Serve para reinar com Cristo por 1000 anos. Terminar o testemunho que eu não terminei. O cara me falou, cara, poema ensina, unção, mover de Deus. Os caras não ensinam, não é a mesma coisa. Eu fiquei feliz porque a gente está fazendo a coisa certa, mas eu pensei, será que Deus está feliz, cara? Será que Deus está feliz com esse testemunho? É um contraste que a nossa igreja está melhor do que a outra e eu estou feliz com esse contraste. Não, Deus não está feliz com isso. Eu não estou competindo com mensagens de outra igreja, eu não estou competindo com o que eles fazem. Se eles não estão ensinando estatura espiritual, então vamos ajudar. Então quem ouve, quem conhece, vai falar e vai pregar e vai fazer. Vamos ajudar a igreja a crescer em estatura espiritual. Não ao nosso orgulho pessoal dizer, essa placa ensina, outras não. Se outras não, então vamos fazer como Oséias e dar a mão para eles, e amar, e ensinar, e dizer, gente, mais do que só essa vida, parece que eu vejo na Bíblia um chamado de milênio, para um reinado que toca não a roupa que eu uso, as coisas que eu tenho e vivo, mas um chamado de rei, que toca o trono que eu me assento, que toca o juízo das nações. E para terminar isso, eu quero ler Lucas 22.
verso 28 ao 30. Lucas 22. Nossa, eu não sei como essa Bíblia veio parar nos Estados Unidos. Gente, essa Bíblia eu ganhei da escola quando eu não era nem crente. Eu falei, que chatice, enfiei lá na minha mochila, e nem minha mochila não levava para a escola, então ficou a Bíblia e a mochila lá. Anos lá, jogada. Eu não faço ideia mesmo como que ela atravessou já há quase uns 20 anos. Essa Bíblia, eu amo essa Bíblia. Tá com sono, Smith? Você ama a sua Bíblia? Você vai reinar com Cristo? Vai precisar de mais disposição. Pô, tô tentando fazer tudo aqui. Você tem que me ajudar, pessoal. Então, essa Bíblia já passou poucas e boas. Coitada dessa Bíblia comigo. Coisas. Lucas 22, verso 28 e 30. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como o meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Gente, precisa atualizar a mensagem. Se você é governante na terra, tem que atualizar que esse título não serve para você ficar crescendo sua estatura humana, mas esse título de governo serve para você subjugar a sua carne e crescer em estatura espiritual diante de Deus. Verso 30, vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você acredita que a gente vai sentar nessas cadeiras? Nos tronos ao lado de Jesus, não são todos que vão se sentar, alguns vão se sentar. O remanescente não é tudo que se chama igreja X ou Y, mas os remanescentes, os que foram atraídos ao deserto, os que ouviram o amor de Deus. E tem desertos que Deus nos chama e você não percebe. Tem aquele texto, eu gosto muito, sempre eu fico meditando, aquele texto que Jesus fala, é muito mais difícil para um rico que entre no reino dos céus. Porque sempre que a gente fala de deserto e de escassez, né? Sempre você pensa, área financeira, cara, nossa, que deserto, eu tenho que resolver isso, aquilo, tal, não sei o quê. Pagar meu aluguel, tal, é a luta de muita gente. Mas se um cara é multimilionário, então qual o deserto? Então como isso toca? Ele fala, não, vou deserto não. Se Deus me chama ali para um silêncio, uma escassez, freta o avião, vamos para a Suíça. Vamos comer chocolate suíço, estou me sentindo meio triste. Comeu o chocolate, não mudou o mood, não melhorou? Acho que quero trocar de casa agora. E dá para perder 100 anos tentando achar o que é que vai me tocar por completo, o que é que vai me fazer completar o sentido da vida. E esse vazio é Deus te chamando para o deserto. Você lembra um jovem rico que se aproxima de Jesus e fala, Deus, o que me falta? Deus fala, ué cara, você viu os mandamentos? Não, eu faço tudo, eu já sou crente profissional. Eu tenho os 10 mandamentos lá na parede de casa, eu olho eles, eu faço todos. Mas eu ainda sei, me falta alguma coisa, o que me falta? E Jesus responde em outras palavras, você está cheio de estatura humana. O que te falta é estatura espiritual. O que te falta, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres, cara. Para de crescer estatura humana, esse mundo vai passar, céus e terra passarão, mas minhas palavras não. Eu chamei vocês para se sentarem comigo no milênio e por toda a eternidade. Estatura espiritual tem que ser para nós mais real do que estatura humana. Porque a humana é bem real, eu abro a minha conta, eu olho ela, é bem real lá o número que eu vejo. É bem real, eu falo, meu Deus, cara, isso aqui vai acontecer mesmo, né? Se não botar um crédito, vai acontecer. Vai chegar o dia do cartão, eles vão fazer isso. É minha estatura humana, é o quanto eu aguento fazer contas para mim mesmo. Agora, é menos real para nós a estatura espiritual, mas tem que ser mais real. Tem que ser touchable na nossa pele, tem que estar consumindo a nossa vida. Os nossos dias têm que ser investidos para ter estatura espiritual e não só estatura humana. É o chamado de Jesus para os discípulos, para a igreja cristã. É
é o nosso alvo, nossa meta lá 2025. Se você está lá cheia de metas, se pergunta quantas dessas são de estatura humana e quantas são de estatura espiritual. Então Jesus diz, é difícil um rico entrar no reino, porque aquele rico, ele ouviu isso, vender tudo, minha estatura humana, eita, é bastante, hein? A Bíblia diz, se entristeceu, pois havia muitos bens, virou as costas e foi embora, porque é tão real para ele a segurança do patrimônio, do dinheiro. E eu não estou falando mal disso, nós precisamos. Você tem filho, filha? Tomara que você tenha lá uma segurança, se ela cai de bicicleta, você tem dinheiro para resolver. Não estou falando mal disso, mas eu estou falando mal quando isso é mais real do que a estatura espiritual que você está desenvolvendo com Deus. Então como é que um deserto chega, um multimilionário, ele pode tentar fugir do deserto e gastar décadas como Salomão gastou e falar, gente, cheguei a uma conclusão. Pô, quando eu estava entediado e queria tomar um vinho, eu comprava a melhor planície. Compra alto que é melhor. Mais alto, mais rarefeito, menos oxigênio. A uva luta mais para crescer e essa luta faz ela ter mais sabor. Então compra aquela terra que é melhor. Aí para pisar essas uvas, né? Porque não tem tanque, não tem coisa. Para pisar e amassar, compra as melhores virgens. Compra umas 70, acho que tá bom. Bota o pezinho delas lá limpo e bota lá para pisar para mim. Comeu os melhores vinhos, as melhores comidas, tomou os melhores vinhos, comprou as melhores terras, décadas de estatura humana, escreveu Eclesiastes. Gente, tudo é como correr atrás do vento. Você chega numa conquista e você quer tanto, mas quando se atém, já não faz mais o sentido, e não era isso. Então se você pergunta a Jesus, o que me falta? É vender tudo, só isso. Nicodemos falou, Deus, sou mestre em Israel, mestre de mestres, nascido e criado junto com os mestres da lei. O que me falta? Sabe, estatura humana, religiosa, tenho. Ou na igreja GC, prego. O que me falta? Jesus falou, estatura espiritual. Te falta nascer de novo. Te falta me conhecer de verdade, fora de religião, fora de lei da letra, mas me conhecer da lei e do Espírito. Uma vez eu fui num casamento, eu estava lá com um cara do Brasil, homem de negócios, muitos anos atrás, multimilionário. Ele falou, cara, posso pedir uma oração? Falei, pode e tal. Qual que é o negócio, né? Qual que é a oração? Ele, cara, vou te falar um negócio. O cara, cabelos brancos, o cara, muita estatura humana. O cara falou, cara, primeiro apartamento que eu morei com a minha esposa custou 100 mil reais. E eu suei para pagar, a gente juntou dinheiro e tal, e a gente era muito feliz lá. Cara, apartamentinho lá, não lembro quantos metros ele me falou. Cara, aí um ano atrás, eu mandei fazer cortinas para nossa casa. Gastei 100 mil reais. Gente, isso era uns 8 anos atrás. Para fazer as cortinas. Pensei, meu Deus, caraca, tudo isso de cortinas. Né? Pensei como um pobre, né? Falei, nossa, o senhor tem muito dinheiro mesmo. 100 mil de cortina? Cara, eu não disfarço para quê, né? Fazer pouco caso. 100 mil de cortina não deu para mim. Ele falou, cara, mas te falar um negócio, eu preferia 1000 vezes estar lá naquele apartamento com a minha esposa. Cara, meu casamento é ruim, a nossa vida é ruim, a gente não se ama. Cara, a gente está em 2 quartos lá, a casa tinha sei lá quantos quartos, já nem lembro. A gente está em 2 quartos. A gente está vivendo um vazio, uma vida de mentira, tal, 100 mil de cortina. Ela quis, fala, toma, faz. Eu preferia vender tudo e estar naquele apartamentinho. Então tá difícil para ele ouvir o deserto, porque tem muito barulho falando, mas Deus, através daquele vazio, está dizendo, eu vou te atrair ao deserto. Uma área que te faz falta, escassez, vazio, e vou te falar do meu amor. Então se a gente tem coragem de diminuir os volumes, de entrar num lugar privado, sozinho, sem volumes com Deus, é nesse lugar que você ganha estatura espiritual. É nesse lugar que Deus te fala e você começa a carregar a mensagem. Não é porque você ouve que você tem, mas se você ouve e você está praticando e fazendo exercícios espirituais, oração, adoração e congregação e levantando os seus braços, a Bíblia diz que é um sacrifício espiritual. Não foi gente que inventou só para ficar bonita a foto. Levanta o braço, igreja. Davi está dizendo, levantar os braços em adoração é um sacrifício espiritual.
A Bíblia diz: receber bem as pessoas com hospitalidade é um sacrifício espiritual. Aplaudir o Senhor é um sacrifício espiritual. Parece só uma coisa humana, mas o que a Bíblia diz é que isso é um sacrifício espiritual. Se você faz do lado de fora só para religião, pode ser que não chegue até o trono de Deus. Mas se você faz do lado de dentro, dizendo: Deus, o Senhor é digno, o Senhor merece, por favor nos ajuda a te dar o que é devido. Nos ajuda a viver na nossa vida o nosso chamado e vocação. Não é só de defender a estatura humana, mas espiritual. Você pode ficar em pé no seu lugar, pegar sua ceia. Meu Deus, e é uma grande coincidência que o último texto que eu li nessa pregação é Jesus dizendo: gente, vocês vão ceiar comigo, vocês vão ceiar comigo naquele banquete, e vocês vão comer e beber, e depois vocês vão reinar comigo por 1000 anos. Meu Deus, é muito profético isso, gente. Alguém diz amém? Eu entendi. É certinho na cristocidência de Deus. Eu não sabia que era ceia, mas o chamado da igreja é ser aprovado como remanescente que andou no deserto, ter seus tronos que vai julgar com Cristo, e nesse banquete haverá pão e vinho. E a Santa Ceia é exatamente o símbolo do chamado da igreja: se assentar e comer do banquete, pão e vinho. Então você pega o seu pão nessa hora, pega o seu vinho nessa hora. Se você tiver 100, gente, faz um sinalzinho assim com a sua mão. Se você tiver 100, você precisa ceiar com a gente essa manhã. Enquanto você se prepara para ceiar, para participar desse momento, eu quero que você lembre, quando um deserto aparece na sua vida, se você está no meio de um deserto, o motivo do deserto não é te punir, não é te castigar, mas é te atrair, é te tornar sensível para ouvir o que Deus quer dizer. Porque ouvindo o que Ele diz, você vai ganhar estatura espiritual, você vai ter reputação com Deus. E naquele dia no milênio vai mudar muito o tão espiritual que você foi nessa terra. Vai mudar muito o tanto que você conseguiu esticar a sua carne até um lugar mais profundo. Ravenhill disse naquele livro, ele disse: gente, se nós pudéssemos ir no céu rapidinho, só 2 minutos, e voltar para a terra, todos nós iríamos chorar e dizer: Deus, eu deveria ter orado mais, eu deveria ter ofertado mais ao Senhor, eu deveria ter vendido tudo e comprado aquela terra que tinha o tesouro debaixo dela. Eu deveria ter me importado mais com o momento de adoração. Eu deveria ter me dedicado mais aos domingos, uma vez por semana, a congregar com meus irmãos. Senhor, eu deveria ter lutado mais pela minha estatura espiritual. E eu estou te falando isso para que antes que esse dia chegue, você tenha a chance de lutar na sua carne, dizendo: Deus, faz ser real para mim. Não só lá um conceito distante que tem que usar o cinto, mas na verdade ninguém usa. Senhor, me faz ver que se eu não tiver protegido, se eu não honrar a sua palavra, se eu não estiver pronto para aquele dia, eu posso chegar nu no dia do banquete e alguém vai me pôr para fora, porque não é permitido chegar sem vestes.